Vamos ler a palavra 2 Reis, capítulo de número 4, o versículo de número 1 a seguir. Eu disse 2 Reis, capítulo 4, versículo 1 a seguir. Eu sei que o texto é conhecido por todos, mas o Senhor trouxe uma clareza de um entendimento bíblico para mim, para que eu pudesse compartilhar com vocês na data de hoje. O texto diz assim, E uma mulher das mulheres dos filhos dos profetas clamou a Eliseu dizendo: meu marido, teu servo, morreu, e tu sabes que o teu servo temia ao Senhor, e veio o credor a levar-me os meus filhos para serem servos. E Eliseu disse: que te hei eu de fazer? Declara-me o que tu tens em casa. E ela disse: tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. E versículo 3 vai dizer: então ele disse: vai, pede para ti vasos emprestados, e a todos os teus vizinhos vasos vazios, e não poucos. Então entra e fecha a porta sobre ti e sobre seus filhos, e deita o azeite em todos aqueles vasos, e põe à parte o que estiver cheio. Partiu, pois, ele e fechou a porta sobre si e sobre seus filhos, e eles lhes traziam os vasos, e ela os enchia. E sucedeu que cheios foram os vasos, e disse a seu filho: traz-me mais um vaso. Porém ele disse: não há mais vaso nenhum. Então o azeite parou. Então veio ela e fez saber ao homem de Deus, e ele disse: vai, vende o azeite, paga a dívida, ou seja, resolve o problema, tu e teus filhos vivei do resto. E você diz amém. Vamos lá. Essa história, ela é muito conhecida, muito clara, mas tem uma percepção bíblica que o Senhor me trouxe aqui hoje, que eu entendo que vai falar muito aos nossos corações. Confesso para vocês que eu passei parte da minha tarde de hoje lendo Josué capítulo de número 7, e saí, fiquei tranquilo, entendendo que esse era o texto, mas para o término ali da tarde, início da noite, o Senhor vem falando ao meu coração, e eu pedindo clareza para Deus, porque pregar a palavra do Senhor, pelo menos para mim, eu não sei se eu talvez estou errado já, mas não é apenas pegar um texto ali, achar a interpretação e ver uma coisa legal, dá para escrever um tópico ali, um tópico aqui, não. Eu entendo que precisa sim ter uma inspiração divina, uma revelação divina, porque eu não sei o que você precisa ouvir, mas Deus sabe o que você precisa. Então jamais eu posso ministrar uma palavra sem demonstrar a minha dependência do Senhor, a minha confiança no Senhor. E o Senhor hoje falou algo poderoso comigo aqui sobre esse texto. Escrevi um pouco rápido ali, vim correndo aqui para a sala pastoral um pouco mais cedo, escrevi aqui algumas coisas, e eu sei que Deus vai falar ao seu coração, amém? Vamos lá, escuta, no início, final da tarde, início da noite, aconteceu um episódio de âmbito mundial, que a seleção brasileira estava jogando contra a França, e a história é que hoje ficou quanto, gente? 2-1? Que eu saí de casa, tinha um brasileirinho lá, agoniado, falei: pai, meu coração está acelerado. Falei: calma, meu filho, nem começou a Copa ainda. Mas aí escuta, a questão é que o Brasil, ele perdeu. Mas aí, escute, eu não sei se você está acompanhando algumas coisas, e assim que lançou a nova camiseta da seleção brasileira, amém? Vocês viram lá? Caliston, começou a sair, não sei se é eu não sou muito de conspiração, mas vamos lá, a gente também não pode ignorar. A questão é que colocou-se uma sombra na camiseta da seleção brasileira, que não tem explicação aquela sombra, a não ser a uma ideologia, a uma entidade espiritual. E aí agora já tem vários estudos comprovando que aquela sombra, aquele formato é o símbolo de uma entidade espiritual das trevas. E aí agora escuta, alguém vai dizer: e aí, o Brasil perdeu por causa da camiseta, por causa desse pacto, ou porque estava ruim de bola?
escuta, eu quero pegar, porque como bons brasileiros, os brasileiros gostam de futebol, né, irmãos? Então escuta, eu quero pegar isso só para a gente entender algo. Alguém vai dizer, não, nós os cristãos, a gente corre um risco muito sério, porque eu sei, e eu acho que eu falei, não sei se foi aqui ou se foi em Santa Juliana, eu sei que houveram alguns extremos no mundo cristão. E aí a gente sabe que hoje em dia algumas igrejas aí, algumas lideranças por aí, elas contratam alguém para fazer um teatro como se estivesse sendo manifestado por aí. E aí ele finge que está sendo, receber uma entidade, e aí ele começa a responder o que o líder fala no microfone, e aquilo ali é tudo, em alguns casos, tudo um teatro. Pessoas que foram pagas para dar um showman ali e impacta a vida de muitas pessoas, e líderes manipuladores usam esse tipo de coisa para manipular os fiéis, e assim começam a fazer as suas campanhas para libertação e maldição, e no final de tudo isso resume em entregar uma oferta, um dízimo, uma oferta de sacrifício para que a sua casa, a sua família não viva sobre isso. E a questão é que a gente vê que essas coisas são exageros, e são mesmo. Mas a questão é que não é por causa do exagero que nós vamos tirar ou anular a existência de algo que realmente existe. Vocês estão me entendendo? Então escuta, até mesmo na parte do cristianismo, eu sei que algumas igrejas, um novo estilo de igreja está surgindo aí. Esses dias me mandaram, apareceu, né? Não me mandaram, apareceu um vídeo. Há uma igreja no Rio de Janeiro, a igreja é até pequena. Aí tem uma mulher com um vestidão grandão, e aí eles começam a tocar uma música lá, e aí manda para marchar, e aí a mulher começa a rodar, a pastora começa a rodar e manda para marchar. A mulher sai descalça, andando no meio da rua, fora da igreja, e aí a outra encosta na outra, a outra também começa a rodar e tudo. Eu sei que quando a gente lê o livro de Atos dos Apóstolos, quando a gente vê o derramar do Espírito Santo de Deus, o fluir do Espírito Santo de Deus sobre a igreja, sobre o povo, irmão, não tem nada a ver com essas coisas não. Esse negócio de ficar rodando ali, pastor, então quer dizer que quem roda aqui não está, não, eu estou falando sobre o exagero, vocês estão me entendendo? E aí a pessoa, sabe, vai rodando e começa uma coisa lá, tem aquelas músicas ali. Pastor Renato falou agora há pouco que tudo precisa ter um fundamento bíblico, e quando eu olho aquelas coisas, a gente não percebe que não tem um fundamento bíblico para isso. Mas escuta, são exageros, diga comigo, exageros. Sabe, escuta, e aí é uma loucura, a gente vê esse povo lá fazendo um trem doido, enfim. Está no Brasil agora, recentemente chegou um pastor aí que muita gente comenta sobre algumas coisas a forma que ele ministra, mas enfim, o que eu quero que você entenda é que às vezes alguém começou a falar de exagero demais, e aí por causa do exagero começou a anular. Não, isso é tudo, o povo fica falando que tudo é demônio. Realmente nem tudo é demônio, mas a questão é que o fato de nem tudo ser demônio não anula a existência de ter o diabo, como a gente acabou de ler. Vocês estão me entendendo? Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo? Então escuta, pastor, então quer dizer que a camiseta do Brasil, com aquele negócio do demônio lá, o que eu quero que você entenda é o seguinte: se você anular, se você não fazer questão, ou se você não acreditar que o mundo espiritual existe, escuta, entenda o que eu estou dizendo, se você ignorar o mundo espiritual, é muito provável que você vira vítima do mundo espiritual. Você está entendendo o que eu estou dizendo? Olha ali, nós acabamos de ler um texto que fala o seguinte, o primeiro texto que eu li de 1 João capítulo 3, versículo 8, que fala que o Filho de Deus veio para destruir as obras do diabo. Então quer dizer que existe a obra do diabo. E o mundo espiritual, ele existe. E o mundo espiritual, ele vai existir por legalidade. Agora escuta, pastor, por que o senhor está falando isso e leu esse texto aqui? Porque olha aqui para mim, presta atenção. A Bíblia Sagrada vai dizer que essa mulher, ela começa a viver um dos piores dias da vida dela, porque ela já perdeu o marido. E a Bíblia vai dizer que o marido deixou uma dívida. E aí agora, escuta isso, queridos. E agora, por conta dessa dívida, conhecemos o texto, a Bíblia Sagrada vai dizer que agora os credores vêm, e eles vêm para roubar o filho
dessa mulher. Eles vêm para levar, na verdade, não roubar, levar. E deixa eu te falar, se não tem uma intervenção para pagar a dívida, na cultura da época, o credor realmente tinha direito de levar os filhos dessa mulher. Então olha aqui para mim, dobre sua atenção. Porque então agora escute, o credor tinha legalidade para levar o filho. O filho era dela, mas tinha legalidade. Está devendo, se não paga com dinheiro, vai pagar com o filho. Mas agora, olha aqui para mim, e aonde eu quero que vocês entendam o que nós precisamos hoje, em nome de Jesus, sabe? Derrubar um gigante aqui hoje, amém, amém, amém? Vamos lá, a dívida é do mundo natural ou não é, gente? É dinheiro, é natural, sim ou sim? Sabe esse tanto de dinheiro que está aí na sua bolsa? Amém. Na carteira? Só os homens, né? Carteira? Esse dinheiro é natural, sim ou sim? E agora a Bíblia vai dizer que essa mulher tem uma dívida. Então agora, pastor José, ela não tem dinheiro, ela tem a falta do dinheiro. Ou seja, a conta não bate. Eu não sei porque talvez lá na sua casa não acontece isso, mas de vez em quando lá em casa acontece. O tanto que saiu é maior do que o que entrou. Vocês acreditam que de vez em quando acontece isso? Talvez não é a sua realidade, mas às vezes acontece. Às vezes não acontece isso? Então escuta, na casa dessa mulher foi o que aconteceu. Agora tem uma dívida natural, certo? Só que aí olha aqui para mim, queridos. Você precisa entender que o mundo natural, ele responde o mundo espiritual. Olha aqui que interessante. A dívida é natural, sim ou sim? E aqui que está o problema. Porque talvez, queridos, essa mulher, ela chama a nossa atenção por uma atitude que ela toma. Porque olha aqui, ó, ela deve para um homem. A Bíblia vai falar que o credor vem buscar o dinheiro. Então ela deve aqui para esse homem. E a dívida, ela é uma dívida legal, porque ela nem vai brigar dizendo, não, a gente não deve. Não, ela sabe que ela deve. Mas escute, agora ela vai me chamar a atenção, por quê? Ela estava debaixo de uma pressão, sim ou sim, queridos? E era uma pressão, o quê? Legal. Como assim uma pressão legal? O cara que estava pressionando tinha legalidade para pressionar ela, sim ou sim? Porque ela estava devendo. Então aqui, escuta, ela estava debaixo de uma pressão legal, ela estava debaixo de uma ameaça da herança, por quê? Os filhos, a Bíblia não diz que são herança do Senhor? Olha aqui, ó, escuta, o credor veio para roubar a herança. E olha aqui, preste atenção nisso. A herança que essa mulher tinha, o credor veio para roubar. E sobretudo, a cultura da época vai dizer que agora os filhos tinham que cuidar dela. Então o credor não veio apenas roubar o filho, o credor veio para destruir o futuro. Vocês estão entendendo? Agora está tirando a certeza do futuro dessa mulher. E aí quando eu olho o texto, esse homem que veio para levar, o credor que veio para levar o filho, escuta, ela estava debaixo agora dessa pressão, e agora ela estava debaixo de um, sabe, de um sistema, permita eu dizer assim, debaixo de uma normativa que estava querendo destruir o futuro dela. E aí me chama a atenção o que essa mulher faz. Pergunte o quê? Que ela entende que o problema é natural, mas a resposta precisa ser espiritual. Sabe qual que é o problema da nossa vida? É a gente levar, sabe, algumas coisas apenas para o mundo natural e pronto, acabou. Irmão, eu fico antenado todos os cultos que acontecem aqui. Quando uma luz desliga, um negócio acontece e tudo, irmão, tudo isso é espiritual. A gente estava em Catalão ontem, e aí o culto, sabe, começou, a pastora Vanessa começou a cantar, começou um mover espiritual tão poderoso na igreja. Eu falei, uau, está virando, glória a Deus, Deus está aqui, gente. E aí sabe o que aconteceu? Entrou um cachorro na igreja. O cachorro entrou, ficou andando lá na igreja. Aí, irmão, acabou. Aí o povo começou a rir. O outro, o cachorro. E eu olhei aquilo ali, aí eu falei, Adriano, tira esse cachorro daí, rapaz. E aí um foi bonzinho, eu falei, gente do céu, vou pegar aquele cachorro pelas patas, vou jogar ele uns 5 metros dessa igreja aqui, rodar ele,
Eu já não gosto de cachorro. Pastor, você não tem a pupa? Eu não, é os meninos que têm. Estou orando para alguém gostar dela mais do que os meus filhos, a gente fazer uma doação. Mas escuta, aí alguém começou a rir. Alguém começou a rir e falar, o cachorro, o cachorro. Aí um distrai, aí todo mundo parou de olhar para o altar, parou de estar na adoração e começou a olhar o cachorro. Espiritualize tudo. Na hora do mover de Deus, eu falei, isso não é por acaso. E ainda foi, escuta, ainda um cachorro. E aí o Espírito Santo falando no meu ouvido aqui, ó, é isso que o cão faz, ele vem para roubar o seu momento de intimidade com o Pai. A hora que eu senti isso, irmão, eu saí, eu falei, eu vou tirar esse cachorro agora. Eu cheguei lá, o Adriano estava lá, o pessoal fala, não, eu falei, ó, ou vocês pegam na pata, ou me dá, deixa eu pegar. O Adriano falou, não, pastor, deixa que eu já pego. Catou esse cachorro, um cachorrão grande. Quando eu cheguei lá, sabe o que o irmão estava falando? Gracinha, ele é mansinho. Mansinho? Acabando com a atenção do culto, tirando o foco do culto, escuta, tirando o louvor, desconectando as pessoas com Deus. Esse é o nosso problema. Pergunte o que? A gente vê as coisas apenas no mundo natural e não percebe o que está por trás no mundo espiritual. Está entendendo? Aí, olha, essa mulher percebeu, ela está dizendo assim, ó, eu estou sofrendo uma pressão. Ele veio para me roubar os meus filhos. E aí, se você lembrar, lá em João, capítulo 10, Jesus falou também o que o diabo veio fazer: roubar, matar e destruir. E é o que estava acontecendo. Olha, já veio, matou meu marido, agora está querendo roubar o meu filho e está querendo destruir o meu futuro. Aí, escuta, o problema era natural, sim ou sim? Mas ela está dizendo, nenhum problema natural, escuta, nenhum mal na sua casa não acontece se primeiro não aconteceu no mundo espiritual. A gente tem que parar de pensar que ser um cristão e tudo e tal é só vir aqui cantar e gostar dos louvores. Você chega e escuta, tem um mundo invisível acontecendo que é muito mais real do que o que está diante dos seus olhos. Muito maior. E aí essa mulher, ela começa a perceber. E aí a Bíblia vai me dar motivo para entender isso. Essa mulher começa a perceber, escuta, peraí, tem muita coisa dando errado, tem muita coisa atrapalhando a minha vida, tem muita coisa me pressionando, tem muita coisa tirando a minha paz, tem muita coisa tirando a minha alegria, tem muita coisa querendo roubar. Escuta, ela está dizendo, eu sei que a dívida é natural, mas eu preciso de uma resposta espiritual. Sabe por quê? Porque a Bíblia fala o seguinte, olha, o texto vai falar, e ela clamou a Eliseu. E Eliseu era quem? O profeta. E escuta, no contexto aqui, o profeta era a representação da voz de Deus na terra. Vamos melhorar? Quando o profeta falava, o povo entendia, Deus está falando com a gente. Escuta, quando o profeta falava, ele trazia a vontade de Deus para o povo. Quando o profeta falava, era a revelação da vontade divina para as pessoas. E olha que ela ensina para mim e para você, se tem alguma coisa errada acontecendo na minha vida, eu preciso entender o que está acontecendo. Pode ser aqui, eu estou vendo no mundo natural, mas eu sei que tem uma batalha espiritual. E ela está dizendo, então se é espiritual, eu vou procurar o homem de Deus, porque eu não vou vencer no âmbito natural primeiro, eu vou vencer no âmbito sobrenatural, no âmbito espiritual. Sabe qual que é o nosso problema? É que tem hora que a gente só quer lutar com as nossas próprias forças. Escuta, quem discerne no mundo espiritual vai governar sobre ele, mas quem ignora vai ser governado por ele. E aí essa mulher entende, escuta, ela vai buscar um homem de Deus, porque existe uma guerra invisível disputando a sua vida, meu irmão. A Bíblia Sagrada vai dizer que o diabo está ao nosso derredor. Olha aqui, o texto vai falar assim, ó, e esse homem veio para tentar levar os meus filhos. Ele quer tomar os meus 2 filhos. É uma luta. Eles querem levar, é como se ele tivesse assim, ó, já pediu, mas eu não entreguei ainda. Veio buscar, mas eu não deixei ainda. É uma luta ou não é? Ele já pediu,
Por que ela sabe que ele veio levar? Porque ele já falou: eu vim buscar o teu filho, eu vim buscar o teu filho. Escuta, queridos, eu preciso dizer para você, no mundo espiritual existe uma guerra invisível que está disputando a sua vida. Mas Deus te trouxe aqui hoje para uma boa notícia. Esse gigante vai cair, e nessa batalha você vai vencer. Eu não quero tomar tempo demais aqui, apesar que o tempo para mim já foi. Mas olha aqui, o credor só veio por um motivo. Pergunte qual? Ele veio porque tinha uma dívida para ser paga. Ele veio porque alguém estava devendo. Escuta, no mundo espiritual existem direitos, no mundo espiritual existem acusações, e no mundo espiritual existem reivindicações. E aí eu quero que você entenda isso. Por quê? Porque se o mundo espiritual, né? Não sou aqui uma Tânia Teresa, mas o mundo espiritual ele é regido por leis. O diabo não pode tocar em você. Lembra com Jó? Ele precisou de falar com Deus sobre Jó. Mas quando ele vai falar com Deus, ele fala uma acusação. Aí, mas você também abençoou ele. Você lembra do culto que a gente ministrou aqui? Você cercou ele de bênção. Você multiplicou o gado dele. Aí o diabo vem fazendo acusações, certo? Agora o que acontece? O problema é que a questão sobre Jó é que quando o diabo foi falar, acusar Jó, Deus falou assim: mas é íntegro, reto, temente a Deus e desvia do mal. Sabe qual que é o problema? Está explicando aqui para nós, ó. O diabo chega para acusar você. E sabe qual que é a questão? Se ele acusar e ele encontrar legalidade, nem Deus pode impedir. Nem Deus pode impedir. Pastor, só quer dizer que o diabo é maior do que Deus? Não, é porque é lei. O mundo espiritual é regido por lei. Por que que quando você lê o livro dos Juízes, a Bíblia vai falar assim, ó: e os filhos de Israel fizeram o que era mal diante do Senhor, e os seus inimigos vieram e aproveitaram, roubaram tudo que é deles. Sim ou sim? Por quê? Fez o que é mal, quebrou a lei, e agora o diabo vem acusar. Deus não pode fazer nada, porque o diabo tem legalidade. O credor veio para roubar o filho e ia levar. Sabe por quê? Porque tinha uma dívida. E se tinha uma dívida, escuta, tem que haver uma intervenção, porque se não houver uma intervenção, escuta, vai perder o que não era para perder. Agora escuta, você vem no culto certo. Tem gente tentando resolver algumas coisas aqui, sabe, na força do braço. Mas hoje Deus vai te dar uma força espiritual para você vencer esse gigante que está impedindo você de viver a promessa. Se você não discerne a guerra, irmão, escuta isso. Se você não discernir a guerra espiritual, você vai viver no território dela. A legalidade espiritual, escuta, quando tem legalidade espiritual, preciso que você entenda isso. O inimigo só opera onde há uma brecha. E qual que era a brecha que essa família deixou? A dívida. Está devendo. Se está devendo, tem que pagar. Essa era a brecha. E eu preciso entender aqui, queridos, que quando a gente deixa uma brecha, o diabo não perde tempo. Escuta, não era injustiça esse credor vir, era legalidade. Eu sei que não dá para dar glória, né? Mas não é para dar glória, é para ter um entendimento. Porque eu não consigo ver, eu não consigo concordar. Sabe, e o diabo quando ele acha legalidade, essa mulher estava alegre ou triste, irmão, agora? Triste, sim ou sim? E por que ela estava triste? Porque ela tinha uma legalidade, e quando o diabo entra, irmão, escuta isso, ele vem para tirar e acabar com tudo. Olha aqui, escuta, você já viu que de vez em quando você fica desanimado? Alguém passa por isso? Sabe qual que é o problema seu? O problema é que quando você fica desanimado, aí você simplesmente vai falar: eu vou ter que tomar Rivotril para dormir hoje. E você não entende que isso é uma batalha espiritual. Agora é tão interessante que nenhum lugar na Bíblia, você pode ler a Bíblia inteira, nenhum lugar vai falar assim, ó, e Deus vai te dar ânimo. Não dá. A Bíblia fala assim, ó, anima-te. Sabe por quê? Porque quem coloca o desânimo é o diabo. E o diabo só conseguiu colocar o desânimo porque você deu uma brecha. E se deu uma brecha, ele entrou. Agora Deus está falando, se foi você que deu a brecha, você tem que fechar a brecha. Que a hora que você fechar a brecha, esse diabo vai sair, o desânimo vai embora junto com ele. Meu irmão, eu estava há uns 4 anos atrás,
eu estava observando algumas coisas na minha vida. Eu falei, Senhor, o que está acontecendo? Eu sempre trabalhei demais, trabalhei muito e trabalho até hoje. Dificilmente eu peguei a minha vida e que eu trabalhava em só um serviço. Desde pequeno eu trabalhava em mais de uma empresa. Trabalhei a partir dos 11 anos lavando carro e tudo. E quando eu comecei a minha primeira carteira assinada foi com 13 anos de idade. Produtos Alfas. Produtos Alfas trabalhava só de segunda a sexta. E no sábado o que eu ia fazer? Lavar carro, fazer um extra. E sempre fui assim. Teve uma época que eu trabalhava no Armazém Martins, na Produtos Erlan e na Chaus Informática. Sempre trabalhei muito. Agora, e um dia eu peguei, não tem muito tempo. Eu falei, Senhor, o que está acontecendo? O que está acontecendo nas minhas finanças? Porque sou dizimista, sou ofertante. E tem hora que eu vejo, o dinheiro vem, mas depois daqui a pouco vai. E não é que eu sou, mas eu falei, Senhor, eu pelo tanto que eu trabalho, né, eu digo, né, do seu trabalho, Senhor, eu vejo que eu não ganho tão pouco assim. Irmão, e eu fui para a oração. Eu falei, não está certo. Às vezes eu vejo pessoas que talvez ganham menos do que eu e está construindo mais. Eu falei, não está certo. E aí eu fui para oração, irmão, foi de sábado para domingo esse dia. Eu me lembro que eu fiquei até umas 3:30 da manhã, estudando, assisti um vídeo lá da pastora Tânia Tereza. E aí eu fui lendo a Bíblia e o sono vinha. Eu lembro que aquele dia eu andava na sala lendo a Bíblia em pé para o sono não me convencer. Eu li a Bíblia de forma audível e eu comecei a orar. Falei, Senhor, eu estou entendendo. Às vezes tem uma herança espiritual da minha família, às vezes tem uma questão, escuta, mas eu talvez nem sei qual que é a brecha. Mas hoje eu estou dando uma ordem para esse diabo ir embora e ele não vai acessar a minha vida mais. Sabe o que aconteceu? Naquela época eu fazia algumas mentorias que eu cobrava R$3.600 para acompanhar as pessoas por 3 meses, era praticamente 12 encontros. E aí eu cobrava R$3.600, estava travado, não vendia nada, ninguém procurava e não dava certo. E aí depois dessa oração, depois que eu entendi que era uma questão espiritual, eu orei nessa sexta, ou de sábado para domingo. Quando foi na terça-feira, eu recebi 2 ligações, e eu com tanta ousadia de Deus, falei, não é 3.600 mais não, agora é R$6.000, eu fechei 2 contratos na terça-feira. Você não deu glória mais alta, porque não foi você, que estava numa luta, e receber 12 mil, se no Pix, plup. Agora o que eu quero que você entenda, escuta, eu preciso trazer um confronto para você, porque essa legalidade aqui fala de dívida. Escuta, o que eu quero que você entenda é o seguinte, as brechas que a gente às vezes permite, escuta, você precisa entender, Efésios capítulo 4, versículo 27, vai falar assim, não deis lugar ao diabo. O texto vai falar, escuta, que se você não tomar cuidado, você vai dar uma oportunidade para o diabo. Olha lá, não dê lugar para o diabo. Tem um outro texto que fala, resistir o diabo e ele fugirá de vós. Então está na cara, está provado, a Bíblia garante que tem uma intervenção, tem uma batalha espiritual. E sabe qual que é o problema? A questão é que talvez você não está querendo fazer uma associação com o pecado, você não quer nem, mas se você não entende que tem uma batalha, você é um soldado que está despercebido, e por conta disso o diabo consegue acessar a sua vida. Meu irmão, escuta, você acha? Se você levar só para o mundo natural, você vai achar que a sua vizinha que é encrenqueira. Pastor, mas aquela é linguaruda mesmo. Você não está entendendo que o diabo está usando ela para atrapalhar a sua vida? Pastor, o cara passou, bateu o meu carro ali, e não sei o que, e tudo e tal. Você não está entendendo que ele está sendo usado pelo diabo? Escuta, e ele está querendo tirar a sua paz? Escuta, porque a Bíblia vai dizer o seguinte, meu irmão, eu não tenho que lutar contra a carne, contra o sangue, mas eu tenho que lutar contra os principados e as potestades. Você não está percebendo que você está sendo, sabe, tem uma batalha muito grande contra você? O quanto você está lutando para dar certo, e parece que quanto você mais, escuta, tem gente que está falando, pastor, parece que eu estou querendo enxugar o gelo, não dá certo. Escuta, é uma batalha espiritual. Mas hoje Deus te trouxe no culto certo, porque vai sim, olha que o profeta de Deus vai trazer uma resposta. Escuta, eu preciso que você entenda, nós precisamos fechar as brechas, e essa brecha nada mais é do que o quê? Um pecado não tratado.
um pecado que ainda não surtiu frutos de arrependimento. Ou seja, a desobediência, o orgulho, são coisas que carregam, as pessoas carregam a falta de perdão. E sabe o que é a questão? A gente está levando essas coisas nas nossas costas e achando que está tudo bem. Deixa eu te falar uma coisa, a sua vida era para estar muito mais fácil. O problema é que você está permitindo ter legalidade e o diabo está indo aí para roubar a tua herança. Você acha que Deus te deu esse talento, essa capacidade, essa expertise em vão? Não, Ele te deu para um propósito. E nesse propósito de Deus, segundo está escrito em Jeremias capítulo 29, versículo 11, Ele fez planos para fazer você prosperar nessa terra. Só que talvez você está pensando que é humano. O Lula está quebrando o país. Meu irmão, acima do Lula tem uma batalha espiritual. Esse povo está roubando aí. Tudo bem, meu irmão, mas tem uma batalha espiritual. Eles estão roubando mesmo, mas é o diabo que está atuando em tudo isso e está refletindo às vezes lá na sua casa. Mas escuta, fica tranquilo, hoje o Espírito Santo vai te dar força para você vencer isso. Olha aqui para mim, o texto está dizendo, aquele primeiro versículo que eu li, que Jesus veio para quebrar as obras do diabo. Deixa eu te falar uma coisa, tem gente que fica pensando na força do inimigo. Não, meu irmão. O inimigo atua não é pela força, o inimigo atua é pela autorização. Pega essa chave. Não é que o inimigo é forte, é você que está dando autorização. A gente começou um projeto na minha empresa essa semana, e aí eu aluguei uma nova sala, e uma sala de um cowork, e eu cheguei na sala, a sala já estava toda mobiliada, a sala passa como é um cowork, outras pessoas ficam lá também, tudo e tal. Eu falei, não comece a trabalhar sem orar. Não sei quem passou aqui. Não sei o que esses objetos tem aqui. Tinha até uma garrafa de uísque lá. Eu falei, Satanás, está furioso. O que esse uísque está fazendo aqui? Mas é a decoração. Escuta, e sabe o que eu fiz? Fui orar. Eu não sei quem passou lá. Sabe qual que é o problema nosso? Olha aqui, ó. Você concorda que tem irmão que está ouvindo eu lá no YouTube, eles estão sendo abençoados? Sim ou sim? Então, agora o que acontece? Então quer dizer que a televisão se tornou um portal espiritual. Eu estou pregando aqui e lá na televisão deles eles estão sendo abençoados porque a palavra está chegando até eles. Sim ou sim? Aí sabe o que acontece? Você leva tudo sem pensar no espiritual. Olá, eu sou a Dani, estamos aqui. Olha aí para você ver, tanto que o negócio é terrível. Volta. Sabe qual que é o problema? Olha aqui, ó, tem um culto sendo transmitido na casa de muitas pessoas. E aí vamos lá? Entre sim ou não, mas aí agora está lá a camiseta do Brasil, com um símbolo que tudo indica que é um pacto espiritual da maldade. E aí você liga a televisão e acha que é só o culto que tem, é um portal. Escuta, o mundo das trevas também, ele faz da sua televisão um portal. E você não pensa, escuta, quem aqui já assistiu Chaves? Lembra do nome da cachorra? Do cachorro da bruxa de 71? Satanás. Por que o cachorro vai chamar Satanás? E sabe o que ela fala no episódio lá do Chaves? Satanás, entra aqui, Satanás. Satanás, vem aqui. A sua casa está com a televisão ligada, falando assim, ó, Satanás, vem aqui. Vem aqui. Agora, por que você acha que quando eu estou aqui como pastor, eu estou orando para alguém? Escuta, tem um irmão aqui, eu não sei se ele está no culto hoje. Ele um dia estava assistindo um culto de quinta-feira como esse, e ele estava com a dor no ouvido. E na hora da ministração aqui, ó, o Senhor falou conosco. Eu falei, e Deus me usou para falar: tem gente que está enferma e vai ser curada agora. Ele falou assim: rapaz, vamos ver se esse pastor é. Eu falei, desse jeito. E ele, bom que ele chegou em mim e falou desse jeitinho. Falou, pastor, eu falei, deixa eu ver se esse pastorzinho é bom mesmo. E falou que vai ser curado. Escuta, ele falou, pastor, eu estava com uma dor no meu ouvido infernal. E aí na hora o Senhor orou. Daí eu estava na minha casa, e na hora eu pus a mão no meu ouvido, orei, acreditei, aqui retomei posse, e eu fui curado na hora. Agora, sabe por que a gente perde? Porque a gente acredita que o mundo espiritual da luz chega lá, mas você esquece que também o mundo espiritual das trevas também chega. Pastor, mas o senhor está pregando, a série hoje é destino, e Deus criando um novo capítulo. Sabe qual que é o novo capítulo da história de sua vida? Você vai fechar todas as brechas. Todas as brechas. Você vai fechar toda a porta de legalidade, porque o Senhor fez você para prosperar. E nessa vida, escuta, que Deus traçou para a sua vida, você já nasceu para dar certo. Não estou querendo pôr medo em ninguém não, só estou instruindo vocês.
Tinha uma pessoa que vinha aqui na igreja de vez em quando e ela manifestava, o inimigo manifestava no corpo dela. Ela falou: pastor, eu estou com vergonha, eu já não quero nem vir na igreja mais não. E aí estava num dia de DNA aqui, uma outra turma de DNA, escuta, e aí na hora que ela estava, ela falou: eu estou com vergonha, porque às vezes eu caio, manifesto aqui, eu já estou sem graça de vir para a igreja. Um irmão estava aqui e falou: minha irmã, deixa eu te falar uma coisa, Deus mandou falar algo para você. Você vai chegar na tua casa, vai abrir seu guarda-roupa, porque tem alguma coisa lá que é um ponto de contato espiritual para a sua vida. E você vai ver que Deus vai te libertar. Sabe o que aconteceu? A irmã chegou em casa, abriu o guarda-roupa. O que aconteceu? Tinha uma caixinha com umas pedrinhas bonitinha, estava lá guardada. Tem problema as pedras? Depende. Por quê? Porque quem deu as pedras para ela foi um ex-namorado. Quem era o ex-namorado? Um cara que visitava terreiro de candomblé. Ela pegou as pedras, jogou lá no lixo, porque ela morava no condomínio, jogou lá no lixo, orou, nunca mais se manifestou aqui. Sabe por quê? Fechou as brechas, as portas espirituais. Essa mulher aqui me ensina. Eu tenho uma batalha que parece que está acessando o natural, mas eu sei que é no espiritual que eu vou vencer. Ela foi até o profeta, escuta, ela foi até o profeta porque ela sabia, o que o profeta falar vai ser uma liberação do mundo espiritual, que vai fechar toda qualquer que seja a legalidade, que vai me dar vitória sobre essa questão. Escuta, sabe o que o profeta falou? O que você tem em casa? Ela falou assim: ó, eu tenho azeite. Levanta a mão em nome de Jesus que eu vou liberar uma palavra profética. O que você carrega é um poder espiritual que vai te dar vitória sobre as investidas do diabo que está querendo atrapalhar a sua vida. Quando ela fala azeite, escuta, quando a gente olha em azeite na Bíblia, a gente vai falar que azeite era utilizado para ungir, sim ou sim? Azeite representava recurso financeiro, por isso que ela vendeu. Escuta, azeite era um potencial espiritual e também um potencial natural. Porque naturalmente ela podia pegar o azeite e vender e fazer dinheiro. Esse é o poder natural. E o poder sobrenatural? Olha, Davi foi ungido para ser o novo rei de Israel. E na hora da unção, o Espírito de Deus se apoderou de Davi e deu força para ele vencer o gigante. Vocês estão entendendo o que Deus está falando com você hoje? E agora nós precisamos entender. Qual é a brecha? Qual é a dívida que o diabo está tendo direito de ir lá e cobrar na sua casa? Teve uma vez, escuta, a gente estava em Campinas, e aí uma pessoa estava passando uns problemas, muito angustiada, era da igreja. Ela falou: pastor, eu vim aqui, eu choro demais, eu chego em casa, uma angústia, uma aflição. Aí, escuta, de repente ela veio para um culto, o inimigo manifestou nela. E manifestou, e aí o pastor João lá, ele quis conversar com o diabo. Eu não gosto de conversar com o diabo não. Eu falei: se tiver, tem que repreender. Aí o pastor João ainda foi um pouco ousado: sai dessa vida. E aí o diabo falou na boca dela: eu não saio. Ele falou: você vai sair. Enquanto ele não falou o nome de Jesus, o diabo não sai. Eu não saio. E aí ele foi falar: você vai sair. Aí na boca dela o diabo falou: eu não saio porque ele me chama. E o pastor perguntou: como? Ela falou: toda hora ela me chama. Ô desgraça, ô desgraça, ô desgraça. Ó a porta de legalidade. Você está entendendo, irmão? O que eu quero que você entenda é o seguinte: nenhum credor vem cobrar, ou vem roubar, ou vem pegar algo seu, se não tem uma dívida, se não tem uma legalidade espiritual para entrar. Deixa eu te falar, o diabo não pode tocar em você, a não ser que você permita e dê legalidade para ele. Como eu estou dizendo, não é sobre força do diabo, é sobre a autoridade que você dá. Você está entendendo hoje? Mas hoje o Senhor está purificando a sua mente. Você crê nisso aqui em nome de Jesus? O Senhor está purificando a sua mente, vai purificar os seus olhos, vai purificar os seus lábios, vai purificar os seus ouvidos, vai purificar a sua mão, e você vai ter espiritualidade, sabe, inteligência espiritual, para não permitir que nada acesse a sua vida. Ontem nós terminamos de ir para Catalão, e a gente foi jantar. A gente foi jantar num restaurante lá, e aí sabe o que aconteceu? Cheguei lá, pedimos umas carnes lá. Alguém gosta de carne assada, irmão? Amém, a gente também gosta, acredita? Beleza, sentamos todo mundo lá. Tinha 16 irmãos. O pessoal do louvor e tudo e tal. E o pastor Renan, a esposa, o pastor de lá, o Mateus mais a Daiane. Irmãos, e aí a gente começou a conversar um tempo de comunhão ali. De repente eu comecei a ficar incomodado. E eu sou muito auditivo.
E aí eu olhei para o restaurante, só tava nós lá. Só tava nós. Eu falei, por que eu estou incomodado? Aí fui perceber, o som estava ligado. E sabe o que estava ligado lá? Irmão, a Joelma lá do Calypso, né? Gente, a gente não percebe, mas está contaminando os nossos ouvidos. São músicas, escuta, você concorda? Olha aqui essas canções aqui. Você concorda que essas canções espirituais, alguém estava no momento com Deus e Deus trouxe inspiração divina e Ele escreveu essa canção e abençoou a nossa vida? Sim ou sim? E por que você acha que o mundo espiritual não acontece desse jeito também? E aí sabe o que está acontecendo? Ah, pastor, o senhor é muito radical. Não, meu irmão, só me dá uma justificativa. Por que tem um credor chegando na sua vida e tendo o direito de cobrar? E aí a hora que eu chamei o garçom, eu falei, amigo, deixa eu explicar para ele, porque senão ele vai achar que eu sou ignorante. Eu falei, deixa eu te falar, você está vendo que só tem nós aqui de cliente? Só essa mesa? Ele falou, não, eu sei, só tem nós, não é isso? Só tem mais alguém? Não, é só vocês, então eu posso fazer um pedido? Ele falou, pode. Eu falei, então desliga essa música, porque se a música é para agradar os clientes, você não está me agradando, eu queria que você tirasse essa música. Tem problema tirar? Ele falou, não. A hora que ele tirou a música... Ah, pastor, eu nem percebi. É porque talvez a espiritualidade sua não está percebendo o campo de batalha que tem. Você só anda no mundo natural. E quem anda no mundo natural só quer fazer as coisas com a força do braço. Irmão, se fosse com a força do meu braço, nem aqui eu estaria. Eu estou com a força divina, a força do meu Pai para me ajudar. Alguém está entendendo o que Deus está falando com você aqui hoje? Alguém está entendendo? Essa mulher vai falar com o profeta fala assim, o que você tem em casa? Eu tenho azeite. Meu irmão, sabe o que você tem em casa? Você tem a palavra, você tem o Espírito Santo, sabe? Você tem a porta aberta, que é os céus abertos em seu favor. Você tem o joelho para você dobrar e começar a orar, sabe? Você tem sim um louvor para você cantar e começar a abençoar a tua casa. Quer ver? Faz um teste, escuta, irmão. Teve uma vez que eu contratei uma empregada para minha casa, e a hora que essa pessoa chegou, irmão, uma pessoa carregada. Escuta, essa mulher chegou lá em casa negativa demais. Essa mulher chegou pesada. Eu falei, eu ainda morava nessa casa aqui próximo no Alto Marama. E eu falei, gente, que trem doido. Eu falei, olha, o que é isso? E aí sabe o que eu fiz? Falei, não, aqui não, Satanás, você não tem lugar aqui não. Você não tem permissão nessa casa, Satanás. Sabe o que eu fiz? Peguei a televisão, meu irmão, liguei um louvor, chamei, acordei o Augusto, falei, Augusto, vamos cantar. Nós começamos a glorificar o nome do Senhor. Eu falei, Satanás, nesta casa você não tem legalidade. Ao invés de eu ficar, sabe, angustiado, triste por causa dessa mulher, ela que teve que ficar alegre, porque o que nós carregamos é mais forte. O que está contigo é muito mais forte. Aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos, segundo o seu poder que opera em nós. O que você tem é muito mais forte. Sabe o que o profeta fala? Ela chegou diante do profeta dizendo, eu sei, ele é um homem de Deus. Ele é um homem de Deus, ele vai trazer a resposta. Ele é um homem de Deus, ele pode orar, Deus pode fazer um milagre. Sabe o que o homem de Deus falou? O que você tem em casa? É o que eu estou fazendo aqui com você hoje. Eu não vim aqui dizer para você que eu tenho dinheiro para te dar, que Deus vai te dar um casamento. Não, eu estou dizendo para você que o que você tem em casa já é suficiente para você alinhar a sua vida com o propósito que Deus tem para você. E no propósito de Deus não vai faltar dinheiro. No propósito de Deus essa angústia não tem lugar. No propósito de Deus essa tristeza não vai conseguir ter espaço na sua casa. Escuta, talvez o culto hoje está um pouco diferente, mas escuta, ela disse, o profeta disse, vai lá na tua casa. E ela foi. Pergunta por quê? Porque um princípio, sabe, para você ter força de vencer o mal, é obedecer o que o homem de Deus fala. É obedecer, porque o profeta é a revelação da vontade de Deus, sim ou sim? E sabe o que acontece? Então se o profeta está falando, quem que está falando? O próprio Deus. Agora escuta, será que quando você olha para a sua vida, ela está alinhada com o que está na palavra? Ela está alinhada? Como é que está lá na empresa? Pastor, não, eu sou funcionário lá e tudo e tal. Como que você trabalha lá? Você é honesto nas coisas que você faz? Você é um exemplo lá na empresa? Pastor, o senhor está pegando pesado? Não, meu irmão, eu preciso que você entenda. O diabo não tem força, ele só tem autorização. E quem que você acha que dá autorização? Somos nós, irmão. Mas hoje o Espírito Santo que te convence do pecado, do erro,
o Espírito Santo que intercede por nós com gemidos inexprimíveis, ele vai te ajudar a fechar a porta. Ele vai te ajudar a fechar a porta. 1 João capítulo 5, versículo 8, tem uma palavra de Deus para a sua vida. E olha o que está escrito na palavra. Sabe, queridos, eu estava conversando com uma pessoa uns meses atrás. Eu falei, irmão, não tem lógica. Tudo está dando errado na sua vida. É porque Deus coloca a gente numa prova. Deus coloca a gente no deserto. Me fala, escuta, Deus queria que o povo fosse para o deserto para morrer lá no deserto? Não, mas o povo murmurou. E a murmuração é através da boca. Eu estava conversando com o pastor Renan, e a gente estava falando sobre essa questão da palavra. E acho que foi o pastor Júlio Vertulli e o Cleiton, eles estavam conversando. Escuta, olha isso aqui. Tudo que eu ouço constrói algo dentro. Certo? Diga comigo, tudo que eu ouço constrói algo dentro de mim. E tudo que eu falo constrói algo fora de mim. Se você entender isso. Porque vamos lá? Sabe essa igreja aqui? Sabe? Vocês viram que a gente mudou isso aqui? A gente mudou, mas antes de se tornar uma realidade, era apenas uma palavra. Porque nós um dia falamos assim, ó, vamos mudar o telão da igreja, vamos mudar o layout. Já tinha acontecido? Não, mas nós já estávamos falando. E tudo que eu falo cria algo em meu redor. Eu não sei se você está entendendo isso. Tudo que eu falo cria algo em meu redor. Sabe essa parede preta? Antes dela acontecer, um dia eu falei, nós vamos pintar de preto. Então depois que eu falo, as coisas criam. E sabe qual que é o problema? Você não está cuidando e você está criando maldição pelas palavras que saem da sua boca. Você está entendendo o que eu estou falando? Então agora o Senhor vai santificar. Lembra de Isaías? Isaías fala, eu sou um homem de impuros lábios. Eu ainda não posso fazer nada. Se os meus lábios são impuros, Deus não pode fazer nada através de mim. Mas ele fala, não, espera aí. Até que ele foi, purificado. Tocou-se nos lábios. Agora purificou os lábios. Agora eu posso ser profeta. Meu irmão, os seus lábios, ele tem o poder de gerar vida e gerar morte. Está escrito isso em Provérbios. E quem usa vai comer do seu fruto. Agora usa ele para o bem, não usa ele para o mal. Segundo 1 João capítulo 5, versículo 18. Olha o que diz o texto. Pode colocar isso. Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não peca, mas Deus protege aquele que dele nasceu. E o maligno não toca nele. A Bíblia está dizendo que o maligno não vem ou o maligno não toca? Não toca, ele até vem, mas não toca. Lembra em Jesus? Ele veio, mas tocou? Não, não pode, não tem autorização. Sabe por quê? Ah, pastor, mas na minha vida só pode estar tocando. Aí você tem que entender qual é a autorização que você deu para ele. Eu repito, o diabo não tem força, ele só tem autorização. E é você que dá essas autorizações. Eu vou cortar aqui e vamos ficar de pé para a gente orar? Escuta, eu queria que você entendesse algo. Talvez tem pessoas aqui, olha para mim aqui e dobre sua atenção. Você já viu que tem pessoas que passam repetidas às vezes os mesmos problemas? Por que isso acontece, irmão? Você já viu que tem gente que parece que vive uma estagnação? Tem gente que tem um sentimento de frustração constante. Deixa eu te falar, isso não provém de Deus. Não provém. Não provém de Deus. Mas pastor, por que está acontecendo então? Escuta, Deus não está em silêncio. Não está, é você que ainda não obedeceu o último comando que Ele te deu. Porque se você obedecer, esses males não vão chegar sobre a sua vida. Eu não vim aqui pôr medo em você, como eu disse, eu não vim aqui, mas olha, escuta, eu não vim aqui, sabe, colocar diabo onde não tem diabo e tudo e tal. Eu só vim aqui para te explicar que o mundo espiritual, ele trabalha por portas de legalidades. Aí a Bíblia vai dizer que quando o profeta vai falar com essa mulher, ele fala assim no versículo 4, olha, entra e fecha a porta sobre ti e sobre os seus filhos. Só aqui dava para eu pregar um dia só sobre isso. Pergunte por quê? Ele está dizendo o seguinte, você pegou vasilhas emprestadas,
O milagre vai acontecer dentro da sua casa. Sabe por quê? Porque o ambiente fala muito sobre o que acontece. Se é na tua casa, fecha a porta. Por quê? Porque lá dentro do ambiente da tua casa é que o milagre vai chegar. É na sua casa. É na sua casa que o milagre vai chegar. Porque escuta, nós temos que saber e entender algo. Que tem ambientes que a gente frequenta e que atrapalha a gente. Pessoas que a gente tem aliança que atrapalha a gente. Vozes contrárias atrapalham a gente. Irmão, desculpa que eu vou falar aqui. Talvez alguém não vai gostar não. Um dia eu falei com uma pessoa. Eu falei, meu irmão, deixa eu te falar uma coisa. O meu ouvido não é pinico. Sabe por quê, irmão? Se você não tomar cuidado, tem gente que fala tanta besteira no seu ouvido, você acaba acreditando na mentira que o diabo conta a seu respeito e não acredita na verdade que Deus fala sobre você. Pastor, o que o senhor quer falar com essa mensagem? Eu estou querendo dizer que está na hora de viver um novo capítulo na história da sua vida. E sem perceber, talvez você se acomodou, talvez você aceitou. Escuta, mas eu preciso dizer para você, o céu não parou. Vamos ler o texto? Versículo de número 6. Olha o que diz o versículo de número 6. Capítulo 4, versículo 6. Olha o que diz o versículo. Quando todas as vasilhas estavam o quê? Agora pensa comigo. Vasilhas. As vasilhas aqui, lembra que ela pegou dos vizinhos? Sim ou sim? Então a vasilha é do mundo natural, sim ou sim? A Bíblia está falando, o que era do mundo natural, acabou. Mas a Bíblia fala, e ela disse aos filhos, traga-me mais uma. Ele porém respondeu, já acabaram. Então o azeite, tem essa versão, põe na versão Almeida, Eli, por favor. A versão Almeida fala assim, e o azeite parou. O azeite não acabou, ele parou. Sabe por quê? Porque o céu não está fechado. O céu não parou. Você que se preparou pouco demais para receber o que o céu já tem para a sua vida. Você está entendendo o que Deus está falando com você aqui hoje? Escuta, o diabo quer roubar a sua herança, mas Deus quer restaurar seu destino. Vou falar de novo. O diabo quer roubar a sua herança, mas Deus ele tem interesse de, restaurar o seu destino. Você entende isso? O credor veio para pegar os meninos do tempo presente, mas o profeta liberou uma palavra para garantir vitória no tempo futuro. E hoje você veio aqui porque o Senhor quer te dar vitória sobre essas batalhas. Tem hora que eu não entendo por que diante de um Deus tão grande, que é o teu Pai, você se acha tão pequeno. E se a gente não tomar cuidado, a gente acostuma com as coisas tudo dando errado na nossa vida, e a gente fala, a vida é assim. Ainda usa a Bíblia, fala, nos últimos dias, são dias trabalhosos. Tá, mas a Bíblia também fala que nos últimos dias derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. E hoje nós vamos orar. Queria pedir os intercessores para vir aqui. Pastor, mas me ajuda. Por que o diabo acessa a minha vida então? Por que tem algumas coisas? Por que está acontecendo algumas coisas que eu não gostaria que estivesse acontecendo? Tem uma legalidade aberta que você precisa fechar hoje. Às vezes tem um pecado não tratado que você precisa consertar isso hoje. E talvez você está andando desalinhado com o que o Senhor tem para você. Mas hoje, alinhe a sua vida com Deus. Ande na obediência. E vamos viver uma ativação espiritual para nossas vidas aqui hoje. Hoje é dia de fechar as brechas, em nome de Jesus. Você pode dizer um amém por isso? Hoje é dia de romper com as legalidades. Você pode dizer amém por isso? Hoje é dia de se alinhar espiritualmente. E hoje é o dia de parar de lutar só no âmbito natural. Está na hora de vencer no âmbito espiritual. Eu queria orar com você. Eu queria orar com você. Porque o Senhor tem coisas boas para você. Eu não consigo pensar um Deus que é um Deus de amor, um Deus que cumpre tudo que Ele fala. Eu não consigo ver um Deus desse desenhando uma vida extremamente destruída para você. Não é isso que Deus tem para você.
Eu não consigo ver um Deus concordando que a tristeza, a angústia, a depressão, a ansiedade seja a sua companheira. Não, eu não vejo. Pastor, mas eu não sei aonde está, o que está acontecendo, que eu estou sentindo uma luta que eu não saio do lugar. Já o Espírito Santo já está te mostrando, inquietando, despertando você, porque você vai viver as promessas do Senhor. Tem um azeite que vai ser multiplicado sobre a tua casa. Tem uma unção que está sendo derramada sobre a tua casa. Tem uma autoridade que o Senhor já entregou ela para você. Você vai usar dessa autoridade hoje em nome de Jesus. Você crê nisso? Você crê nisso? Quem aqui entende que precisa viver um novo tempo? Quem aqui entende que parece que tem algumas coisas que estavam travadas? Pastor, eu sei o que fazer, mas parece que eu não consigo fazer. E quando vou fazer, parece que dá errado. Vem aqui na frente que os intercessores vão orar por você. Isso, pode vir, vem cá. Pastor, eu preciso disso, pastor. Eu preciso desse tempo para eu viver uma vida digna, uma vida que está alinhada com o propósito de Deus. Isso, venha que nós vamos orar com você. Você que está no YouTube, toma posse dessa palavra. O Senhor está indo aí na sua casa agora, em nome de Jesus, e te garantindo a vitória sobre essas batalhas. Deus não parou, Deus não parou.